de grande articulador político de Lula acaba de cair por terra. O que a gente está vendo agora não é o negociador, mas, na minha opinião, um chefe desesperado. Com medo de perder a votação da anistia, ele partiu para o que parece ser sua única ferramenta restante: a chantagem explícita, ameaçando cortar os cargos de quem ousar votar contra a sua vontade. É o retrato do poder que, quando acuado, mostra sua verdadeira face autoritária. Vamos direto ao que interessa, porque o que aconteceu em Brasília nos últimos dias é um daqueles momentos que expõem a verdadeira natureza do poder. A gente se acostumou, ao longo de décadas, a ouvir a história de que o Lula é um mestre da negociação, um articulador genial, um homem que constrói pontes e que governa através do diálogo. Essa foi a imagem que ele e a grande mídia sempre venderam. Mas o que a gente está vendo agora, diante da iminente votação da anistia, é que essa máscara de negociador parece ter se espatifado no chão. E o que sobrou, na minha opinião, é a face de um poder que, quando não consegue o que quer pela conversa, não hesita em apelar para a ameaça. A notícia, que foi divulgada pelo portal Infomoney e que está causando um terremoto nos bastidores de Brasília, é de uma gravidade imensa. O governo Lula, através da Secretaria de Relações Institucionais, que hoje é comandada pela deputada Gleisi Hoffmann, estaria fazendo um mapeamento de todos os cargos federais que foram indicados por deputados e partidos do Centrão. E por que eles estão fazendo esse censo? Para mandar um recado muito claro, uma ameaça que não deixa espaço para interpretações. Quem votar a favor da anistia vai perder os seus cargos. Simples assim. Eu quero que a gente pare e pense no que isso significa. O governo está usando a máquina pública, os cargos que são pagos com o nosso dinheiro, como uma moeda de troca, como uma ferramenta de chantagem para forçar o resultado de uma votação no Congresso Nacional. É o Palácio do Planalto dizendo para um deputado que foi eleito pelo povo e que deveria votar de acordo com a sua consciência e com os interesses de seus eleitores: ou você vota como eu mando, ou o seu afilhado, aquele que você indicou para a diretoria da estatal tal, vai para o olho da rua amanhã. Isso, para mim, é a confissão de desespero. É o atestado de que o governo sabe que perdeu a batalha da argumentação e dos votos. Eles sabem, como a gente já conversou aqui, que a oposição conseguiu construir uma maioria sólida a favor da anistia, com mais de 300 votos. Eles sabem que, se a votação for limpa, se os deputados tiverem a liberdade de votar como querem, a anistia será aprovada. E como eles não conseguem vencer no jogo democrático, no debate parlamentar, eles apelam para a única coisa que lhes resta: a intimidação, a chantagem. Mas essa atitude, além de ser moralmente questionável, pode ser também um crime. E é aqui que a história fica ainda mais séria. A nossa Constituição, no seu artigo 85, é muito clara. Ela diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentam contra o livre exercício do poder legislativo. E a lei do impeachment, a lei 1079, detalha isso. Ela diz que é crime de responsabilidade tentar dissolver o Congresso Nacional e impedir por qualquer modo o seu funcionamento ou tentar subornar algum dos seus membros. Quando o presidente da República ameaça um deputado com a perda de cargos para forçá-lo a votar de uma determinada maneira, ele não está, na prática, atentando contra o livre exercício do mandato daquele deputado? Ele não está, de certa forma, tentando subornar às avessas, não com a promessa de um benefício, mas com a ameaça de uma punição? Para mim, a resposta é sim. E essa é uma linha muito perigosa que o governo está cruzando. Em sua obsessão de barrar a anistia, eles podem estar fornecendo à oposição a bala de prata para um pedido de impeachment muito bem fundamentado. Porque, nesse caso, não se trata de uma acusação vaga de pedalada fiscal. Trata-se de uma acusação de ataque direto à separação de poderes, ao coração da nossa democracia. E por que todo esse desespero? Por que a anistia se tornou uma questão de vida ou morte para o governo a ponto de eles arriscarem cometer um crime de responsabilidade? A resposta é simples. A anistia desmonta toda a narrativa que sustenta o governo Lula e o ativismo judicial do Supremo. A narrativa de que o Brasil estava sob a ameaça de um golpe fascista e de que eles, os salvadores da pátria, precisaram tomar medidas excepcionais para nos proteger. A anistia significaria o reconhecimento, pela Casa do Povo, de que as prisões e as condenações foram desproporcionais, foram injustas. Significaria libertar os presos políticos, que são o símbolo máximo da tirania que eles instalaram. Significaria, em última instância, pacificar o país. E um país pacificado, um país onde a direita não está mais sendo caçada, é um país muito mais difícil para o PT governar.
Eles precisam do caos, eles precisam do nós contra eles precisam do inimigo fascista para justificar suas próprias falhas. A anistia acaba com o discurso deles, é por isso que eles a temem tanto. O que a gente está vendo é um governo que, ao se ver acuado pela força de uma oposição que finalmente se organizou, mostra a sua verdadeira face. A máscara do Lula Paz e Amor, do grande negociador, caiu. E o que apareceu foi o rosto de um poder que não aceita ser contrariado, que não respeita a independência do parlamento e que está disposto a usar a chantagem como ferramenta de governo. E o mais irônico de tudo é a hipocrisia. Os mesmos que acusam a direita de atacar as instituições, agora não hesitam em atacar a instituição mais fundamental da nossa democracia, que é o voto livre de um parlamentar. Os mesmos que falam em proteger a democracia, agora usam de métodos que, na minha opinião, são profundamente antidemocráticos para impor a sua vontade. Essa atitude do Lula, para mim, pode ser um erro de cálculo gigantesco. Ele pode achar que, com essa ameaça, vai conseguir intimidar e dobrar o Centrão. Mas ele pode estar conseguindo o efeito contrário. Nenhum político, por mais pragmático que seja, gosta de ser chantageado publicamente. Essa ameaça pode ser o estopim que faltava para unir o Centrão, não mais ao lado do governo, mas contra ele. Pode ser a gota d'água que vai fazer com que muitos deputados que estavam em cima do muro decidam, por uma questão de honra e de sobrevivência política, votar a favor da anistia e, quem sabe, até mesmo apoiar um futuro pedido de impeachment. O que a gente está vendo é o desespero de um governo que está perdendo o controle. Um governo que não tem resultados para mostrar na economia, que vê sua popularidade derreter nas pesquisas e que agora vê o Congresso Nacional, que ele achava que controlava, prestes a lhe impor a sua maior derrota simbólica, a aprovação da anistia. E a reação de um poder desesperado, a gente sabe, é sempre perigosa. Mas nesse caso, a reação deles foi tão grosseira, tão explícita, que pode ter sido o tiro de misericórdia em sua própria credibilidade. A máscara caiu e agora o Brasil inteiro está vendo quem eles realmente são. Essa história toda é um retrato claro do desespero que tomou conta do Palácio do Planalto. A chantagem contra o Congresso, para mim, é a confissão de que eles sabem que vão perder. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa ameaça do Lula é um crime de responsabilidade? Você acredita que o Congresso vai se curvar a essa chantagem ou vai reagir? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar a verdadeira face do poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a nossa democracia está sendo ameaçada pela chantagem. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a luta pela independência do Congresso é a luta pela nossa liberdade. Um grande abraço.